Devocional Diário, série Memoriais, 4º episódio. Voltamos ao 4º episódio dessa série Memoriais, aqui no Espaço Devocional Diário da Bíblia JFA Offline. Falamos no primeiro episódio sobre a liderança de Josué, lemos o texto que baseia essa série, que é o capítulo 4 de Josué, falamos da passagem em si do Rio Jordão e a retirada das 12 pedras do meio dele, falamos depois sobre o momento do nosso mundo e hoje eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, quais memoriais levantaremos? Quais serão as marcas desse tempo? No terceiro episódio ontem, falamos do momento complexo que vivemos enquanto mundo. Poderia ainda acrescentar a toda a narrativa do episódio de ontem as guerras que nos cercam, as crises políticas, conjugais, a criminalidade, o excesso de violência, a mortandade que assola a juventude, as ideologias, as filosofias, as intolerâncias, as crises de todas as espécies, sortes, ordem, grandeza ou natureza, as crises climáticas, o tempo descompensado, destemperado, o planeta parece que tremendo, cambaleando, tragédias naturais, chuvas, terremotos, catástrofes, nuvens de pragas, de gafanhotos em lugares do mundo, crimes absurdos, horrendos. Estamos atravessando um momento crítico da humanidade, assim como o povo atravessando o Rio Jordão a pé enxutos. E a pergunta que eu faço a você, que eu deixo a mim e a você para refletirmos e que dá nome a essa série: quais memoriais levantaremos nesse tempo? Quais serão as marcas desse tempo? Deus instruiu Josué a levantar 12 pedras do meio do Rio Jordão, do lugar onde os sacerdotes com a arca estivessem parados, e por trás deles aquela coluna de água represada, aquela parede. Passando por ali, 12 homens, um representante de cada tribo, pegaria uma pedra do leito do rio, para quando chegasse do outro lado, levantasse um altar, um memorial, para que todos que olhando para aquilo, os filhos, as futuras gerações, lembrassem do que Deus fez. E a pergunta é: o que nós deixaremos para os nossos filhos e futuras gerações desse tempo aqui que vivemos? Desse 2022, desse século, dessa época pós-pandemia, se é que podemos falar de pós. Me parece que essa pandemia insiste em não recrudescer, em não ser mitigada, em não diminuir. Os números parece que insistem em querer voltar. Mortes, internação, reinfecção, variantes, novas cepas. Quais serão, meu irmão e minha irmã, as lembranças desse tempo de isolamento social? O seu casamento foi fortalecido ou ele foi arruinado? Você se chegou mais perto dos seus filhos ou ficou insustentável, insuportável a relação? Quais são as pedras que nós ergueremos do fundo da travessia dessa quarentena, desse tempo de pandemia? Quais são os memoriais que levantaremos daquilo que fizemos nesse tempo como cristãos, como cidadãos, como profissionais, como donas de casas, como pais, como filhos, como casais, como famílias, como lideranças, como amigos, como vizinhos, como funcionários, como patrões? Ao olharem para esses memoriais que serão levantados, que talvez não fiquem fisicamente representados, mas nas nossas mentes, corações, memórias, almas, ao olharem para essas marcas, para essas pedras, as pessoas vão temer ao Senhor ou vão se escandalizar com o testemunho que produzimos? Quando olharem, vão conseguir ver o poder de Deus, o seu livramento, a sua proteção, ou vão ficar desacreditados, porque é tanto escândalo, é tanta coisa ruim, é tanta gente sucumbindo às pressões, voltando atrás, negando a fé, é tanta briga, conflito, intriga, dissensão, peleja, é tanta ofensa, que as marcas remetem a tristezas, às feridas profundas, à rejeição, ao abandono, à separação. Quais serão as marcas desse tempo? Quais memoriais levantaremos? Como foi com Josué, nosso Deus tem instruções específicas. Ele tem promessas.
Ele certamente tem escapes, Ele tem estratégias para que eu e você possamos atravessar esse Rio Jordão, essa última etapa, esse acesso à promessa, à terra prometida, ao novo, aquilo que foi jurado, prometido aos nossos pais. Certamente Deus tem maneiras e recursos que, se seguidos à risca, meu irmão e minha irmã, vão garantir uma travessia segura, com pé enxutos, e nós chegaremos do outro lado incólumes, isso é, são e salvos. Como foi com Josué, o nosso Deus quer que levantemos um memorial que conte o que Ele fez por nós durante essa travessia, para que lá na frente, quando as pessoas olharem para trás e contarem a história desse 2020, desse 2021, desse 2022, a história da pandemia do coronavírus, do Covid-19, eles possam dizer: Deus foi com esse povo. Esse povo tinha um Deus que guardou, livrou, protegeu. Muitos tiveram perdas, talvez alguns perderam pais, mães, filhos, cunhados, sobrinhos com cunhados, empregos, empresas, mas Deus foi com ele. Deus os sustentou, os levantou. E as pessoas olhando para essas marcas, para essas pedras, para isso que foi tirado do meio, do centro dessa situação, eles vão temer o nosso Deus. Quais memoriais levantaremos do meio desse tempo tão difícil, prezado ouvinte, prezada ouvinte? Eu encontro você no próximo episódio dessa série Memoriais. Até lá! Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.